Alô, boa noite, boa noite não, quase noite, boa tarde, noite. Você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 25/3, para duas excelentes notícias e uma terceira impactante. Se não é excelente, pelo menos é impactante. E isso é para aqueles que dizem que o canal Professor Belém só traz más notícias, ou então notícias péssimas. O professor Belém está eivado de pessimismo. Não é bem assim. Eu procuro mesmo notícias boas para dar, mas está difícil. Hoje, no entanto, temos sim duas boas notícias. Antes da boa notícia, quero falar sobre a notícia impactante. Saiu agora no Videoverso do jornalista gaúcho Vitor Vieira uma notícia interessantíssima para nós, os mais antigos. Marcha da Família e Carreata irão ao Comando Sul, ao Comando Militar do Sul, no dia 31, para comemorar 64 anos do regime militar. Quem é mais velho sabe o que isso significa. Eu estava, por acaso, olhando aqui as estatísticas do meu canal, por idade e gênero, e percebi que o meu público é predominantemente velho e masculino. De 13 a 17 anos não temos nem sequer 0,1%. Temos 0,1% no masculino, mas nenhum de 13 a 17 anos do sexo feminino. Dos 18 aos 24 anos, temos 1,6 masculino e 0,4 feminino. Dos 25 aos 34, o número é pequeno também. Dos 35 aos 44, já melhora um pouquinho. Dos 45 aos 54, melhora bastante, 4,3 feminino e 19,6 mais masculino. Dos 55 aos 64 anos, 6,8 de femininos e 20,4 de masculinos. Mas dos 65 para cima é que a coisa pega. Temos 5,9% de senhoras e 16,2% de senhores. O que é muito legal para este canal, porque quando tenho notícias antigas para dar, a maioria entende. Assim, por exemplo, em relação à Marcha da Família, com Deus e pela Liberdade. Ela aconteceu num momento em que o Brasil estava ali, a um passinho de galo a se tornar Cuba. Seríamos a primeira Venezuela da América do Sul. Bem, uma rápida passada de olhos nas manchetes do passado, veremos que a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade foi uma manifestação pública de grupos conservadores e anticomunistas, contrários às reformas propostas pelo então presidente da República, João Goulart, que ficou no poder de 61 a 64. A primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi realizada na cidade de São Paulo em 19 de março de 64. Planejada em resposta ao comício pelas reformas de base ocorrido no Rio de Janeiro em 13 de março daquele mesmo ano. Estima-se que o comício pelas reformas reuniu cerca de 200 mil pessoas em frente à Central do Brasil. Já a marcha regimentou entre 200 e 500 mil pessoas que transitaram entre a Praça da República e a Praça da Sé. Isso, em 64, seria mais ou menos hoje como 5 milhões de pessoas marchando por Deus e pela liberdade, pela pátria, Deus e família. O que não seria de espantar que o regime militar se tornasse atento para aquelas questões. Mas não foi propriamente a marcha pela liberdade que fez o Brasil recuar de Venezuela, ou melhor, de Cuba, para um país não tão comunista assim. A Marcha da Família foi precedida por 6 reuniões preparatórias. A princípio, chamava-se Marcha do Desagravo ao Santo Rosário.
denominação que ressaltava a relação do movimento com a religião católica. Sim, naquele tempo havia catolicismo no Brasil. Hoje existe CNBB, que é outra coisa completamente diferente. Na reunião do dia 14 de março, o nome da marcha foi alterado para Marcha da Família, com Deus e pela Liberdade, para agregar grupos de outros credos religiosos. Apesar da Igreja Católica deixar de ser o único credo envolvido na organização das manifestações, ainda permaneceu a religião predominante no processo, tanto que ao fim da marcha foi realizada uma missa pela salvação da democracia. E a missa foi tão bem ouvida e acolhida por Deus que passamos longos anos sem o fantasma do comunismo. Até que vieram os anos 80 e os comunistas que tinham se espalhado pelo mundo voltaram todos e estão aí dando cartas de mão desde então, para rimar. Entre as palavras de ordem da marcha, havia as de cunho religioso, como a favor da consciência cristã no Brasil. Isso parece uma coisa surrealista hoje, ou, no mínimo, uma ficção. Como assim? Marcha em favor da consciência cristã no Brasil? Havia isso no passado, no nosso tempo aqui, galerinha. Além das de cunho políticos, como reforma sim, comunismo não. Está chegando a hora de Jango ir embora. Pois é. Bem, a notícia de hoje, dada pelo Videoversos, diz o seguinte: estão agendados para o próximo dia 31, se não me engano será numa quarta-feira, o que faz dessa notícia algo espetacular, para não dizer espetaculoso, e já explico por quê. Estão agendados para o próximo dia 31, às 12 horas, a Marcha das Famílias, com concentração no Monumento dos Açorianos, isso em Porto Alegre. Ao mesmo tempo, às 13 horas, sairá uma carreata do Monumento do Laçador, na Avenida dos Estados, em direção ao Aeroporto Salgado Filho. Mas a coisa não ficará por aí. A Marcha da Família e a carreata concluirão suas trajetórias por volta das 14 horas, com concentração diante do Comando Militar do Sul. A manifestação comemora o movimento civil e militar de 64, que resultou na queda do governo esquerdista de João Goulart. Bem, aqui, claro, é preciso fazer alguns comentários. Por exemplo, esses populares que comemorarão a queda do governo esquerdista de João Goulart poderão incorrer, sim, crime de lesa pátria, porque, pela visão de muitos juristas, oficiais do establishment, isso é promover o golpe. Na verdade, foi um contragolpe, porque Jango queria entregar o Brasil ao comunismo e, por conta do anseio popular e das manifestações populares, o Brasil deu um passo atrás, ou seja, houve um contragolpe, um combate a guerrilheiros e pôs-se naquele momento em stand-by a revolução, o processo da revolução comunista no país. Agora, quando o povo for realmente para a rua, numa manifestação espontânea e saudosa, bem, ninguém poderá incriminar o povo, porque afinal, parece, todo o poder emana do povo. Esse é um dos impactos dessa notícia. Mas o mais impactante é que tudo isso, por conta da data comemorativa, acontecerá num dia de semana. O brasileiro se acostumou, não sei por que cargas d'água, a fazer manifestações e protestos aos domingos, quando até os cachorrinhos dormem até mais tarde. As lojas não abrem, os políticos não estão em Brasília e assim por diante. É como fazer final de campeonato com estádio vazio. O sujeito faz um gol lá e sai gritando, mas logo perde o rebolado, porque, enfim, jogo em estádio vazio é de doer.
Pois é, mas manifestação popular em domingo é de doer também. Essa acontecerá numa quarta ou numa quinta, não sei ao certo, e estou com preguiça de ir aqui ao calendário, mas é um dia de semana. O que faz realmente dessa notícia algo impactante? Não, porque o brasileiro entendeu que manifestação só funciona quando acontece de segunda a sexta, ou melhor, entre segunda e sexta, nunca aos sábados e domingos. Não, é porque é uma data comemorativa que casualmente caiu num dia de semana. Pois é, ainda bem que não caiu num domingo. Agora, impactos à parte, o fato é que também não resultará em nada esse tipo de manifestação ao se concentrar em frente a quartel. Pois é, porque não há o que fazer na frente de um quartel, senão de repente levar um puxão de orelha, uma reprimenda de algum general que por lá estiver. Porque o que tem a ver o quartel com as calças? Os mais antigos conhecem esse trocadilho. O que tem a ver o cos com as carças, não é mesmo? Não tem nada a ver, os militares não podem eles, por eles mesmos, fazer nada. A única manifestação popular que causa espécie, medo, calafrios, seria, em tese, na frente do Legislativo, na frente do Congresso, que é onde tudo se decide. Só que lá o povo não vai. O povo prefere ir na frente de um quartel, que não tem nada a ver. Vocês acham que os militares vão sair com tanque, jipe, canhão, porque o povo foi lá pedir alguma coisa? Claro que não. Não é porque os militares não sabem o que está acontecendo. Muito pelo contrário. Militares têm família, têm filhos, têm sogra, tem militar que tem sogra, que é mais militar que o militar. Pois é, eles sabem muito bem, estão inseridos na vida nacional, sabem o que está acontecendo, mas e daí? O que eles podem fazer? Quem pode fazer alguma coisa são as vossas excelências, que nós votamos. Aliás, fomos nós que colocamos essas excelências lá em Brasília. Eles podem, por exemplo, impeachmentar um togado absoluto do STF. Sabiam disso? Sabiam que não é fazendo protesto na frente do STF que o juiz temeroso vai pedir para sair? Não. Quem pode tirar um juiz que está usurpando da sua prerrogativa, usando-se como um instrumento político, rasgando a Constituição, é o Tiririca, é o Cajuru, por incrível que pareça, o Alexandre Frota. Mas esses só se mexerão quando o povo um dia deixar de ser bocó e passar a fazer os protestos em dia de semana na frente do Congresso Nacional. É tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, não é mesmo? Porque sempre vai ter aquele YouTube famoso para puxar o povo para o outro lado no dia errado. Hoje estou bom de rima. Pois é. Então a notícia é impactante, mas é só pro forma mesmo, é só para comemorar uma data, não vai redundar em nada. Os militares estão por aqui com o que está acontecendo, mas coitadinho, não pode fazer nada. Eles não vão dar golpe nenhum. Agora, se o palhaço Tiririca, se o ator pornô Alexandre Frota, se o Cajuru e outros tantos que nós mesmos lá os colocamos, resolverem jogar para o time da casa, aí a coisa melhora, mas político só anda pressionado e o povo brasileiro realmente, me desculpa, não sabe pressionar, não sabe mesmo. Sabe pressionar em termos de futebol, aí lá no estádio, aquela fúria, aquele xingamento, aquela pressão, mas saiu dali, tudo gatinho, né? Miando fininho. Lá no estádio é leão urrando, fora do estádio tudo... Muito bem, essa era a notícia impactante, mas eu tenho duas boas notícias. A primeira boa notícia é que a Petrobras deu um showzaço de bola hoje, pelo menos em relação às ações. As ações da Petrobras hoje começaram lá embaixo, estavam em torno aí de 20, deixa-me ver aqui, estava em torno aí chegou a bater a casa dos 22,19. E até esse momento, o momento que eu gravo o vídeo, está em 23
quase 23,30, 23,28, mas já chegou a 23,30, ou seja, deu um salto. O que está acontecendo com a Petrobras? Botaram um militar lá, linha dura, desse que não vai deixar roubar, mas algo mais também. Ontem, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, e de seus ativos logísticos associados para o Fundo de Investimento Árabe Mubadala Capital por 1,65 bilhão de dólares, doletas. A refinaria será a primeira dentre as 8 que estão em processo de venda e ter o contrato assinado. A venda da refinaria Landulfo Alves integra o compromisso firmado pela Petrobras com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para a abertura do setor de refino no Brasil. Isso é maravilhoso, já explico por quê. Após a venda das 8 refinarias, a Petrobras permanecerá com capacidade de refino de 1,15 milhão de barris por dia, com foco na produção de combustíveis mais eficientes e sustentáveis. Para isso, a Petrobras investirá em tecnologias para tornar as refinarias duplamente resilientes, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. A projeção é dobrar em 5 anos a oferta nessas refinarias de diesel S10, um diesel de menor emissão e a custo cada vez mais competitivo. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, isso aqui está na informação, mas quem vai mandar é um homem de farda, destacou a importância da operação. Hoje em dia é muito feliz para a Petrobras e o Brasil. Hoje é um dia muito feliz para a Petrobras. É o começo do fim de um monopólio em uma economia ainda com monopólios em várias atividades. Palma, é isso aí. Mas monopólio aqui quer dizer o seguinte, é a inchação da máquina. A Petrobras foi um cabide de emprego para tudo que era esquerdista. Lembra daquela senhora, muito bonita, por sinal, que aparecia com a boca mais ou menos assim? Pois é, a Petrobras era um cabide para esse tipo de coisa. E vocês viram no que deu. Um pouco mais enxuta, mais moderna, será cada vez menor o emprego da estatal para apaniguados de Zé Dirceu, quase rimou. Vai ser uma beleza, porque uma vez que deixe de ser cabide de emprego, passará a dar grande lucro para o Brasil, mas também abrirá competição no setor, porque vai se livrando daqueles trambolhos que a própria empresa não consegue deixar sempre na ponta dos cascos na modernidade, fazendo com que o combustível aqui se torne mais barato, a extração mais rápida, e daqui a pouco teremos todo tipo de refino sem precisarmos mandar o nosso óleo cruzão para fora. Pois é, uma beleza, tanto é que o mercado entendeu isso e já, a pressão da Petrobras subiu. Daqui a pouco dá uma reguladinha, cai, mas volta a subir. E quem comprou Petrobras é capaz que daqui uns 4, 5, 6 meses e seja realmente sorrindão da vida. Essa é uma notícia, ninguém pode dizer que isso aqui é pessimismo não, hein? Cuidado aí. Temos também uma outra notícia interessantinha, muito interessante, aliás. O médico, interessante no sentido de otimismo, o médico e ministro Marcelo Queiroga diz que a meta do governo Bolsonaro é vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Bem, a notícia é interessante, claro, cheia de letrinhas, parágrafos e tudo mais, mas quero me atentar a 2 e-mails printados de um post de Fátima Lessa no Twitter, que explica muito bem tudo isso aí. Diz ela no primeiro post: os militares irão para todos os estados para vacinarem a população. O ministro da Saúde vai supervisionar hospitais dos estados. Está sendo exigido dados de documento dos mortos por Covid. E também se foi vacinado. Foi montada, diz ela,
senhora Fátima Lessa, foi montada uma verdadeira operação de guerra contra os corrúpios, quer dizer, corruptos. Eu quando me animo um pouco, estou um pouquinho melhor de saúde, fico meio caipirado, mas é isso mesmo. Porque o governo exigiu agora, passou a exigir nos prontuários dos óbitos e tudo mais, o CPF do morto. O que fez com que, tá bom, tá ótimo, mas eu vou tentar melhorar. O que fez com que, não, tá certo, nada a reclamar. O que fez com que o número de óbitos caísse, porque tinha lá muito óbito de gente que não existia ou que não tinha morrido. Sabe por quê, cidadão? Porque os estados e os municípios ganham com o número de óbitos. Agora, se tem o CPF, bem, aí já complica na maracutaia. Complica na maracutaia. Morreu? Morreu. Cadê o CPF? Eu acho que ele não tirou em vida, ele não tirou. Vai ficar difícil para os estados arrecadarem em cima do infeliz do povo brasileiro. Mas a outro post da Fátima Lessa diz o seguinte: o STF não pode ir... Perdão, me embaralhei de novo, é melhor cortar essa parte, vamos começar de novo. E o STF não pode dizer nada, porque essa operação está acontecendo legalmente, atentem para essa palavra, está acontecendo legalmente com o apoio do Congresso. É por isso que eu digo, tem que pressionar o Congresso, porque é ali que a coisa ou entorta ou vai de vez, como se dizia. Com o apoio do Congresso e dos governadores, com exceção de alguns, claro. É ou não é uma boa notícia? Pois é. Então, quer dizer o seguinte, vacinação a rodo, com supervisão do ministro, direta, e os militares no processo. Agora, falar em militares, eu tenho que fazer aqui um parênteses. Os militares sabem o que está acontecendo, mas vejam a notícia que eu dei hoje de manhã. Ontem, o general Pazuello, ao se despedir do Ministério da Saúde, fez graves acusações. Ele disse, olha, isso aqui, o Ministério da Saúde é um antro de lobismo, todo mundo quer o seu caraminguá. Pois é, um homem honesto não tem espaço. Tanto é que Pazuello deixou a pasta. Ele queria primeiro sanear o Ministério dessas doenças da corrupção. Não conseguiu, de todo. Bem, agora tem outro ministro aí de ponta, top de linha. Vamos ver se ele dá sequência. Mas o fato é esse. Os militares sabem o que está acontecendo, mas e daí o que o Pazuello vai fazer? Vai botar um tanque no Ministério da Saúde? Não dá. Tem que ir de acordo com a lei. E a lei passa pelo Congresso Nacional. Se nós não pressionarmos os nossos excelentes congressistas, a coisa não funciona mesmo. Até depois.